Entrevista. Quando conversamos com o Dr. Luiz Augusto Rode, que é médico psiquiatra e coordenador geral do Programa de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando a gente fala do transtorno que é mais conhecido como TDAH, assunto em que ele é referência internacional. E para não nos alongarmos aqui no currículo, o que eu posso dizer para sintetizar é que Luiz Augusto Rode é um dos pesquisadores mais citados no mundo em artigos científicos. Com esta referência, então, que conversamos sobre a pesquisa agora que olha para a nossa saúde mental pós-inundação de maio. Bom dia! Bom dia, Sabrina. Bom dia aos nossos ouvintes. Sabrina, na verdade, eu fui chamado aqui para uma entrevista sobre TDAH. Então, eu nem tenho ideia de quem está coordenando ou dando andamento a essa pesquisa sobre as enchentes. Eu sei que ela, na verdade, é vinculada ao hospital e parece ter uma vinculação com o departamento de psiquiatria. Então, aqui, o que eu posso colaborar com o programa hoje, com os nossos ouvintes, é sobre a nossa pesquisa sobre TDAH e Exer Games. Tá ótimo. Depois eu trago os dados do serviço, então, da pesquisa. Temos aqui, não sei qual foi o ruído de comunicação em relação à indicação, mas eu lhe conheço de bastante tempo, doutor Luiz Augusto Rode, como referência em TDAH, e por isso mesmo mencionei que, para sintetizar tudo isso, é mais fácil de dizer que é um dos pesquisadores mais citados no mundo nesta área. E entre psicólogos, basta também dizer que participou, né, da construção dos critérios para o DSM-5 quando se trata do transtorno. Então, assim, já fica bem referenciado a quem nos escuta. E eu aproveito, então, nessa correção de rota, para lhe perguntar sobre a questão do MEC, do Ministério de Educação, estar finalizando um projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. E eu sei que o senhor volta e meia é questionado sobre isso, né? Sobre a questão do uso de telas, o não uso de telas. E aí, lhe pergunto por quê. Simplesmente falar de uso de telas parece muito abrangente, já que nós temos, por exemplo, as escolas utilizando aplicativos para aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui que muitos pais que nos escutam devem conhecer. Elefante Letrado, Matific, que é de matemática. Então, como é que o senhor enxerga isso, a presença desses dispositivos dentro das escolas e a intervenção do governo no sentido de proibi-los? Então, essa é uma questão que ela tem uma amplitude mundial, ela não é só no Brasil, essa é uma discussão que tem sido feita dentro das questões que envolvem esse binômio saúde e educação em todo o mundo. A primeira questão importante é a gente poder ter uma ideia clara de que um uso adequado de tecnologias, ele pode ser benéfico. Um exemplo, por exemplo, Sabrina, disto é o próprio projeto de pesquisa que tinham me convidado aqui para conversar, que é o uso de Exer Games para transtorno de déficit de atenção em adolescentes. A gente sabe hoje em dia, uma evidência muito clara que exercício físico, principalmente aeróbico, ele tem muita repercussão positiva em questões atencionais e disfunção executiva. Não é bom apenas para o bem-estar cardiovascular das pessoas. O problema é que quando eu não tenho exercício físico como parte do meu estilo de vida, é muito difícil que eu consiga sistematizá-lo como parte desse estilo de vida, principalmente em adolescentes e adultos jovens. Por isso a gente desenvolveu essa pesquisa que usa a realidade virtual, os óculos de realidade virtual e um game em que o adolescente enfrenta um drone e vai pontuando de acordo com a maneira como ele enfrenta através de exercício físico rápido com exoesqueleto, versus um grupo que faz isto com joystick, né? Então não tem o exercício físico e nós estamos nesse ensaio clínico medindo os efeitos benéficos
do exercício físico entregue através dessa tecnologia. Então, existem N exemplos, né, como tu mencionaste, desde da área da educação como da saúde, do benefício do uso de aplicativos, do uso dessas soluções digitais em educação e saúde. Existe uma certa demonização excessiva, na minha maneira de ver, da questão dos usos e da internet, do tempo de tela e dos aplicativos, né, quando muitas vezes a gente acha associações que são transversais, ou seja, existe uma associação, mas a gente não investiga a direcionalidade. Muitas vezes os problemas emocionais e de saúde mental das crianças levam ao uso excessivo e não é o uso excessivo que leva o problema de saúde mental. Então, nesse contexto, é claro que nós temos que nós temos que ter uma regulamentação melhor, nós temos que cuidar da questão do uso indevido dos dispositivos, das soluções digitais dentro da sala de aula, enquanto o professor está dando aula, mas nós vamos ter que ter alguma situação que possa preservar também, cuidar para que a gente possa enxergar a questão das soluções digitais como uma ferramenta e não necessariamente como um veículo que está sendo negativo. Doutor, já é consolidado que o uso de eletrônico, excessivo uso eletrônico, ele agrava a situação do transtorno de déficit de atenção? É um causador do déficit de atenção? Não, quando a gente olha isso, essa pergunta é muito relevante porque ela aparece muito nas consultas com os pais. A preocupação de que, por exemplo, meu filho usando videogame com conteúdo mais agressivo ou o tempo de tela está associado a déficit de atenção, existe uma associação clara entre o tempo de tela, uso de videogame e TDAH. Mas a direção, quando a gente avalia estudos longitudinais, em que a gente tem no momento inicial as duas variáveis e tem no momento 1 ano depois, 2 anos depois as duas variáveis, a direção é muito maior de eu ter o problema de saúde mental, o TDAH, e com isto eu permanecer mais tempo em tela ou jogando videogame. Por quê? Porque pela minha característica e pela minha predisposição biológica, eu procuro situações que são desencadeadoras de emoções, né? De sensações, eu procuro situações de maior descarga dopaminérgica. Então, por essa minha característica, eu tendo a jogar mais. Mas a relação inversa de quem não tinha sintomas de TDAH e começa a jogar e aí desenvolver TDAH, isso não se mostra de forma tão consistente. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta bem básica, bem de leigo mesmo, tá? Porque o que a gente lê, né, é o transtorno de déficit de atenção. Aí quando eu vejo um jovem, por exemplo, conectado a um videogame, eu vejo ele extremamente concentrado no videogame. Há para mim como é que eu posso dizer, uma disparidade, né? Que é o transtorno de déficit de atenção, mas o jovem está lá justamente concentrado no jogo. Não sei se eu consigo fazer entendido assim. Tu expressa uma das angústias mais importantes dos familiares. E talvez isso já foi discutido na comunidade científica, que o nome transtorno de déficit de atenção não seja o melhor. A hiperatividade, porque alguns têm a desatenção, outros têm a hiperatividade e boa parte tem ambas as dimensões, mas talvez não expresse adequadamente, porque há uma dificuldade de motivação nas tarefas que exigem um esforço mental continuado e que normalmente não são muito motivantes. Quando é que alguém com TDAH foca a atenção? Em duas situações, principalmente. Quando ele está altamente motivado. Isso tem uma razão biológica, porque ele inunda o córtex pré-frontal, que é essa região da frente do cérebro, que é responsável pelo controle inibitório, pelas funções executivas. Ele inunda com dopamina quando ele está jogando videogame, quando ele está numa atividade prazerosa, porque o dopamina é um neurotransmissor excitatório, e aí ele consegue funcionar. Ou quando ele está com a corda no pescoço, que aí, pelo estresse, ele tem uma dificuldade de poder, pelo estresse, de manter a concentração. Com o estresse, ele inunda o córtex pré-frontal com noradrenalina, que é um neurotransmissor associado ao estresse, e ele mantém o nível de ativação desse córtex normal. A dificuldade dessas pessoas
é manter a atenção e a função executiva em condições normais de temperatura e pressão. Aquele dia a dia em que a gente faz 60%, 70% das coisas, em que a gente nem está muito motivado e também não está sob uma pressão maior. Esse cotidiano é a dificuldade de quem tem TDAH. Mas nós temos 1.300 crianças, 1.400 adultos no nosso programa de déficit de atenção e hiperatividade. São pouquíssimos que têm dificuldade em manter a motivação naquilo que eles estão extremamente motivados, manter a atenção. Bom, é muito importante essas falas que o senhor traz, porque eu tenho certeza que esse é um horário que tem muitos pais se deslocando para o colégio, para a escola, levando os filhos, e quebra um pouco aquele senso comum, aquela ideia fácil, aquela demonização mesmo que se tem feito. Então, tira o celular, a gente resolve os problemas. E vai além disso. Então, para fechar, teria muitas outras questões, a gente pode voltar a falar até com o Dr. Luiz Augusto Rode em algum momento, que esse é um assunto que tem aparecido muito, né, dentro das famílias, mas o senhor trouxe a questão que às vezes se discute de maneira controversa, do aparecimento do TDAH na fase adulta, quando sempre olhando como um transtorno do neurodesenvolvimento, que teria que estar na infância. Desde a infância. Como é que o senhor traz, eu sei que o senhor tem a explicação para isso, né? Para aqueles adultos que se descobrem com um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Sabrina, a primeira coisa que eu queria te dizer é que é sempre um prazer conversar com uma jornalista com a tua qualidade e a possibilidade está, vocês estão tocando os pontos mais importantes, entrando numa pauta de imediato nos pontos mais importantes sobre TDAH. Então sempre é um prazer estar conversando com quem vai direto ao ponto, quem está extremamente sintonizado com o que realmente interessa para os nossos ouvintes. Essa é uma questão que os pais... A gente que agradece. Trazem para a gente com muita frequência. Adultos jovens que chegam ao consultório, não os pais, adultos jovens que chegam com quadro e a gente não identifica sintomas claros na infância. Isto acontece por quê? Porque muitas vezes eu tenho indivíduos que têm uma capacidade cognitiva acima da média e eles conseguem compensar em ambientes de menor demanda os sintomas, essa vulnerabilidade biológica, e não expressam tão intensamente os sintomas. Ou situações em que nós temos uma mãe que funciona quase como um córtex frontal acessório, né, em toda a atividade do dia a dia da criança, e a gente não vê a expressão sintomatológica mais intensa na infância. Esse mesmo indivíduo, tirado de dentro de casa, colocado para desenvolver uma vida autônoma, morando em outra cidade, começando a trabalhar, iniciando uma universidade, explode a disfunção executiva e a dificuldade atencional, ele não consegue se organizar, ele não consegue levar a roupa para a lavanderia, ele não consegue pagar as contas em dia, ele não consegue administrar o apartamento, ele não consegue estudar. Por quê? Porque a demanda aumentou e ele não conseguiu mais compensar pela sua reserva cognitiva, ou ele não conseguiu mais ter aquele suporte familiar que dava toda a estrutura e fazia com que os sintomas não ficassem visíveis. Então é importante a gente sempre lembrar, para finalizar aqui, transtorno mental, ele é uma interação entre a vulnerabilidade biológica que a gente tem, que muitas vezes é geneticamente determinada, no caso do TDAH, para essa imaturidade, córtex pré-frontal, e as demandas ambientais que a gente vive. Obviamente, quem tem uma alta vulnerabilidade genética vai expressar em qualquer momento. Quem tem uma baixíssima vulnerabilidade genética para TDAH não vai expressar independente do ambiente, mas uma porção bastante significativa que tem uma vulnerabilidade moderada vai depender desse contexto ambiental para a expressão dos sintomas. Muito obrigada mais uma vez, médico psiquiatra, coordenador-geral do Programa de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos pesquisadores mais mencionados em artigos científicos no mundo, Luiz Augusto Rode. Certamente voltaremos a falar e acompanhar ainda mais as pesquisas que temos aqui no Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor. Um bom dia para vocês, muito obrigado pela oportunidade.